a mente e o corpo. Alguns já têm a visão mais adequada de uma abordagem racional. O Dr. Barlow Yale, por exemplo, em conversa com Marie Yale, considera errôneo chamar o doente mental de desequilibrado. Não há desequilíbrio intelectual, a não ser esporadicamente, mas o emocional ocorre sempre. Tais indivíduos não se tornam ininteligentes de um momento para outro. São tão inteligentes como sempre o foram. As emoções é que estão em tumulto. Trabalhamos aqui, diz esse método, dentro do conceito de que mente e corpo são uma unidade indivisível. Isso, para ele, tem sido tão repetidamente demonstrado que não há mais espaço para dúvidas. Insiste outro médico, o Dr. Adolf Meyer: não podemos dividir a natureza humana. Nossas almas têm corpos e nossos corpos têm alma. Pergunta o eminente Dr. Zilburg: apela para a razão com o suicida em potencial? Nunca tentaria. Mesmo ser normal, não é muito razoável. Nossa chance está em apelar para suas emoções. Temos que tentar uma emoção a outra mais forte, uma doentia a uma sadia, ou orientar a emoção destrutiva em outro sentido. Somos quase exclusivamente criaturas de nossas emoções e instintos. Emoções, é bom lembrar, podem circular pelo cérebro e tem mesmo que fazê-lo, se é que se destinam a manifestar-se como atos. Mas não são produzidas no cérebro, como um hormônio. O fato de certas emoções suscitarem a liberação de uns tantos compostos bioquímicos não quer dizer que esses compostos são a própria essência das emoções. São apenas os seus mensageiros. O Dr. Dubois, citado por Marie Yale,
disse algo muito mais transcendental do que ele próprio poderia imaginar. Ao propor a terapêutica racional, a reeducação do indivíduo em crise, a ortopedia moral. Desligar o circuito por onde fluem suas emoções não elimina as causas, apenas atinge o efeito. Corta-se o fio do alto-falante e fica-se com a impressão de que a música ou a voz calou-se. Grande passo para chegar-se a essa abordagem do ser humano em crise como um todo será dado a partir da conceituação mais exata do que se entende pela palavra mente. Esses termos, que servem para muita coisa, acabam vagos e inúteis. O ser humano não é um mero corpo físico animado pela mente. É um princípio inteligente, consciente, ético, evolutivo. Um espírito eventualmente vivendo dentro das limitações e condicionamentos do corpo físico. Por muito tempo tem estado a ciência diante do corpo físico do ser humano como um silvícola diante da mesa de controle de um tremendo computador. Vamos apertar esse botãozinho aqui para ver o que acontece. Ah, sim! Apaga aquela luzinha verde. Se apertarmos este outro, a impressora para. Este aqui serve para ler a memória, este outro para o input de informações, e assim por diante. Estamos, porém, esquecidos de que o ser humano não é mero computador, mas uma entidade ética, além de inteligente e consciente, mas principalmente emocional. Com muita sofisticação, pode-se montar para um computador um programa que o leve a remedar reações emotivas. Mas serão sempre artificiais e inteiramente previsíveis, por não poderem extrapolar os parâmetros adotados na programação. Em 2001, no Odisseia do Espaço, o filme de ficção científica elaborado com base na inteligente fantasia de Arthur Clarke, vemos o computador programado para levar a termo a missão espacial de qualquer forma. Quando HAL, a inteligência do computador, percebe que os operadores humanos estão tramando algo, que põe em xeque os objetivos da missão, entra em ação a opção programada pela fria tecnologia desumanizada.
computador simula um trabalho do lado de fora da nave. Assim que os dois saem para consertar o defeito, Hal fecha a portinhola de comunicação. Que os dois pilotos morram lá fora não é problema dele. Salvo um fortuito erro de programação que passara despercebido. Pois há uma portinhola que pode ser manobreada manualmente e por ali regressa a duras penas os pilotos. Como represália, eles resolvem assassinar o computador ligando uma a uma as suas unidades cerebrais. Ou seja, apagando a sua inteligência, eliminando sua capacidade de decisão. Mera fantasia? Nem tanto. O Dr. Davidoff, do gênio do estudo da neurocirurgia e do qual falamos, continua a sonhar em apertar botões para ver o que acontece. Convencido de que a cirurgia é um processo destrutivo, propõe outra saída. Diz ele à senhora Rei: você sabe de onde um cirurgião espera as próximas conquistas com o objetivo de produzir o super-homem? Da bioquímica. O corpo e o cérebro são fórmulas químicas. Será com drogas, hormônios e vitaminas, não bisturis, que os homens serão transformados em super-homens, se isso for possível. A própria autora do livro se deixou fascinar por essa visão materialista do ser humano. Escreve ela: os maiores triunfos ultimamente, como vimos, têm sido obtidos por aqueles que proclamam que qualquer coisa errada com a mente tem suas origens em algo errado com o corpo. O tratamento da paresis por meio da febre provocada, os tratamentos de choque para esquizofrenia e psicoses afetivas, vitaminas, hormônios, dilatina, cirurgia, representam vitórias para os organicistas. Essa, porém, é uma ótica invertida do problema. O que acontece é que o corpo físico, a despeito de sua fantástica versatilidade operacional, ainda é um rude instrumento de trabalho para o espírito que nele habita. O potencial desse espírito, com um princípio inteligente dotado de ética
e sensibilidade está muitíssimo acima do que é capaz de filtrar o corpo material. Tanto é assim que, a não ser em casos de excepcional e bem treinada sensibilidade, a unidade de leitura do consciente só tem acesso às lembranças de uma vida apenas a presente. Qualquer desarranjo na máquina física criará dificuldade de expressão ao princípio inteligente. Claro que, estimulado por substâncias bioquímicas que melhoram seu desempenho, o corpo físico expande também sua capacidade de atendimento ou de processamento dos dados armazenados na memória. Para usar a linguagem industrial, a mente tem uma tremenda capacidade ociosa, em termos humanos, do ser encarnado. Ainda que ela mantenha intacto o seu potencial e o aumente a cada momento com novas aquisições, pois o input é contínuo e ininterrupto, não há condições físicas para que ela possa manifestar tudo o que sabe, tem e pode. Essa limitação inibidora não é maléfica, prejudicial ou negativa, mas um recurso mesmo da natureza. Para que não se afogue numa corrente de água o pequeno dedal no qual se despejaria no oceano. Ao dedal bastam algumas gotinhas modestas. Poderemos aumentar um tanto a sua capacidade, mas se o submetermos ao estresse, o corpo físico explodirá nos limites da sua resistência. Da mesma forma que não podemos ligar uma corrente de alguns milhares de volts num circuito inadequado, insuficiente. Nos limites para os quais foram calculados, os fusíveis se queimam ou desarmam, interrompendo a passagem da corrente. Que, não obstante, continua ali, no terminal do cabo que é atrás da fonte geradora ou transformadora. Já o Cristo dizia que o Espírito quer e pode, mas a carne é fraca. O que ocorre aqui é que o estágio na carne, por mais longo que seja no fluxo dos milênios, é temporário em termos de eternidade. A destinação do princípio inteligente não é viver eternamente com as muletas da matéria, mas desfrutar da plenitude da sua condição espiritual. A partir de um desses elevadíssimos patamares evolutivos, não haverá mais no ser humano uma área consciente e outra inconsciente. Essa divisão é provisória, se podemos chamar de provisória, algo que dura milênios e milênios, e invocada para meros fins didáticos.
temos em potencial, desde já, o direito ao pleno uso da vastidão dos nossos arquivos espirituais. Direito potencial, bem entendido, porque a posse dessas faculdades no estágio ético em que ainda nos encontramos seria desastroso. A era de desajustes ciclópicos que estamos vivendo resulta principalmente dessa defasagem insanável, por enquanto, entre conhecimento e moral. Para a infelicidade nossa, aquele disparou na frente e, em vez de se produzir com o desenvolvimento harmonioso, o esperado fruto da sabedoria, gerou-se um monstrão disforme. Conscientização total, sim, como preconizou o Dr. Gustave Kelly, mas somente quando soubermos como utilizá-la segundo os mais elevados padrões éticos. Para chegarmos lá, temos que ir deixando pelo caminho percorrido o peso específico da massa física que nos acostumamos a identificar como nosso verdadeiro eu. Quando é apenas uma sofisticada máquina de viajar para o futuro, o corpo físico. Aos mais elevados patamares da sabedoria, não podemos chegar presos ao corpo físico e a tudo o que ele representa. E ademais, para que precisaríamos dele lá? O período intermediário entre uma existência na carne e a próxima é uma pequena e imperfeita amostra do que nos reserva essa libertação espiritual. Admitida a realidade espiritual e a sobrevivência do princípio inteligente, a morte do corpo físico não é tão difícil imaginar que a qualidade de vida nesses interregnos fora da carne tem que resultar do comportamento do ser ante alguns parâmetros éticos. Vivemos num universo perfeitamente ordenado, coerente, dirigido por energias conscientes. Qualquer pessoa seriamente envolvida nas especulações da ciência, declarou Albert Einstein, torna-se convicta de que há um espírito manifesto nas leis do universo. Um espírito vastamente superior ao do homem e diante do qual temos que nos sentir humildes com os nossos modestos poderes. Frase de algum místico ou débil mental? Não. Do homem para o qual um cartunista propõe uma singela homenagem num momento de feliz inspiração. O desenho, publicado na revista Time de 19 de 2 de 1979, mostra um pouco do cosmos por onde circulam astros de muitas grandezas.
Sobre o planeta Terra aparece uma placa comemorativa. Aqui morou Albert Einstein. Que bom se ele voltasse para mergulhar na amplidão cósmica do ser inteligente com a mesma competência com que andou perto de reinventar o universo. A memória e o tempo, Hermínio Miranda.